Os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho e o deputado federal Marcel Van Hatten se pronunciaram em vídeo divulgado pelas redes sociais após a entrega ao representante permanente do Brasil na ONU, embaixador Sérgio França Danesi, do relatório sobre as graves denúncias de violações de direitos humanos contra os presos de 8 e 9 de janeiro. A denúncia será protocolada na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça, o que deve ocorrer nas próximas semanas. O relatório descreve uma longa série de abusos que vêm sendo cometidos no âmbito dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em especial sobre as prisões em massa ordenadas pelo ministro após o dia 8 de janeiro. O texto apresenta ainda uma longa lista dos direitos fundamentais que vêm sendo violados no Brasil. Apenas em relação ao Pacto de São José da Costa Rica, o texto menciona 11 direitos fundamentais violados para cada uma das centenas de pessoas presas. Direito à integridade pessoal, direito à liberdade pessoal, direito às garantias judiciais, direito à honra e à dignidade, direito de reunião pacífica, direito à liberdade de expressão, direito à igualdade perante a lei, direito ao juiz competente, direito à presunção de inocência, direito à proteção judicial, direito à liberdade de locomoção. O texto mostra ainda que não foi garantido aos investigados o devido processo legal, que estão sendo julgados em juízo incompetente e parcial, além de mostrar violações ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ao não dar voz de prisão, ao atrasar injustificadamente as audiências de custódia e impedir a comunicação com os advogados, ao promover denúncias coletivas com verdadeiros formulários em que só mudava o nome da pessoa, ao promover audiências de custódia por magistrado incompetente e ao não realizar exames de corpo de delito. Há ainda no texto o relato de violações à liberdade e à integridade pessoais. O relatório prossegue descrevendo irregularidades no recebimento das denúncias que foram feitas de forma coletiva e sem qualquer respeito ao direito de defesa. O texto elenca ainda inexistência de individualização de condutas, violação do direito à honra e à dignidade, abusos cometidos pela Polícia Federal, prisão de pessoas idosas, responsáveis por menores e com comorbidades, excessiva gravidade das medidas cautelares impostas, politização processual ilegal, violação ao direito de reunião, entre outras violações de direitos. O senador Eduardo Girão apontou que as prisões em massa ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes mostram que no Brasil a democracia está em frangalhos. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que o Brasil já vive um estado de exceção. Ele disse: "Hoje demos mais um passo para internacionalizar o que está ocorrendo no Brasil. Já vivemos um estado de exceção, principalmente em virtude das decisões dos ministros do STF, e em particular de Alexandre de Moraes, e também de outras autoridades brasileiras, como o Ministério Público e Polícia Federal. Além da Comissão de Direitos Humanos da ONU, entregaremos essa robusta denúncia a outros organismos internacionais, a Câmara dos Deputados e o Senado, órgãos legislativos que fiscalizam os demais poderes, precisam de fato agir contra os abusos e arbítrios que estão ocorrendo no nosso país. Importante destacar que os verdadeiros culpados pelos atos de vandalismo devem ser punidos dentro do que prevê a lei, respeitando o devido processo legal." Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões
prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal que está entrando aqui agora nessa live. Estou aqui acompanhado do senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Portinho. Vocês viram há pouco a live feita no canal do senador Malta, que foi já compartilhado na minha também, nos demais senadores, na fase preparatória para essa reunião importante que a gente teve há pouco, com o representante permanente do Brasil nas Nações Unidas, Sérgio Danesi França, e fomos muito bem recebidos, como aliás nós já tínhamos imaginado que aconteceria, e falamos dos pleitos, falamos das dificuldades que o Brasil está passando. Em seguida a gente encontra também os brasileiros que estão aí fora aguardando, vários nos acompanharam até aqui. A gente quer agradecer também a todos que tiraram umas horas do seu dia para estar conosco, e passar agora a palavra para o senador Girão e também a cada um dos demais para contar um pouco mais do que aconteceu na nossa reunião agora há pouco. Em primeiro lugar, nós fomos extremamente bem recebidos, não apenas pelo embaixador Sérgio França, mas a sua equipe, inclusive pessoas ligadas aos direitos humanos, com muita experiência. É um escritório que tem 50 pessoas trabalhando, tradicionalíssimo, e ele acolheu, recebeu, trocamos algumas ideias dos próximos passos, que nós vamos trilhar dentro da documentação robusta que nós trouxemos do que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, especialmente sobre as arbitrariedades, as violações de direitos humanos do dia 8 e 9 de janeiro. Senador Magno Malta. É verdade, fomos bem recebidos aqui, e as orientações, os caminhos, a gente já sabia que isso aqui era um passo fora do país. Todo o esforço nós temos feito dentro do Brasil, mostrando a nossa indignação o tempo inteiro, buscando dar à luz aquilo que está escondido, ou seja, que os inocentes sejam inocentados de fato, e quem cometeu o crime que resolva e pague o seu crime. Mas a violação dos direitos humanos e a violação de todos os nossos códigos, isso tem nos incomodado, e esse é só um passo fora do Brasil, E o senador Portinho vai falar quais são os passos que nós vamos dar daqui para frente, conforme a orientação que nós recebemos aqui. Esse tema dos direitos humanos, ele é pertinente tanto na ONU, na Organização das Nações Unidas, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e por isso foi recebido, foi dado ciência aqui ao embaixador que representa o nosso país, e também
esse grupo de senadores, somos mais de 10 senadores, mais de 80 deputados que assinam a denúncia sobre as violações dos direitos humanos no Brasil, com presos políticos, pessoas sem acesso ao processo, advogados sem acesso ao processo e outras tantas violações. E esse assunto deve ir também à Organização dos Estados Americanos, a Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Lá é um foro que é, podemos dizer assim, mais prático, porque ele busca a mediação com os estados, ele busca que esses assuntos sejam superados através de mediação. E caso não sejam, aí sim eles são encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos e aí as suas decisões são vinculantes, ou seja, caso não haja mediação, caso vá à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a decisão que for proferida ali, o Estado brasileiro, não é o governo, o executivo, não é o legislativo, não é só o judiciário, o Estado brasileiro fica submetido ao cumprimento sob pena de sanção. Então, todas essas violações, através da iniciativa dos parlamentares brasileiros, né, dos direitos humanos no nosso país, que são graves, eles vão seguir o rumo, tanto na Comissão de Direitos Humanos da ONU, como na Comissão de Direitos Humanos das Organizações dos Estados Americanos, através de outra denúncia que está sendo confeccionada e a sua tradução de igual forma. Exatamente, pessoal. A tradução agora está sendo providenciada para na semana que vem, muito provavelmente, né, senador Girão, haver o protocolo em Genebra, na Organização das Nações Unidas. Está aberto para assinaturas de deputados e senadores. Nós estamos chegando já perto de 90 deputados. Eu nem olhei o WhatsApp, talvez a gente já está perto de 100, porque houve um interesse muito grande nas últimas horas, desde que a gente deixou à disposição de todos os deputados para assinar esse documento. E muito importante a gente dizer também, como a gente já falou na live antes de chegar aqui, que vários outros caminhos podem ser seguidos, inclusive, e talvez mais importante ainda, na Organização dos Estados Americanos, que é sediada em Washington. Aqui a Comissão Interamericana, ela avalia, né, as questões, agora não lembro mais a posição aqui na Embaixada, mas a conselheira de Direitos Humanos estava mencionando que mais de 200 casos já foram protocolados para o Brasil contra o Estado brasileiro na época que ela lá trabalhava durante 5 anos, e dos quais, naquela época, 11 foram encaminhados depois para a Corte que é na Costa Rica, ou seja, antes se tenta resolver todos esses conflitos de uma forma amigável, né, ou no mais amigável possível. Então nós vamos continuar trabalhando, estamos agora trabalhando também na estratégia de como fazer chegar nos demais foros internacionais. E acho que muito importante para encerrar aqui é o seguinte: esse trabalho que nós aqui estamos fazendo, representando, né, dezenas de outros parlamentares que gostariam de estar conosco aqui, ele é um trabalho importante para tentar resolver os problemas do Brasil que hoje nós temos internamente, mas ele é ainda mais importante para dar a força política que nós precisamos lá dentro com a pressão externa que está sendo feita, não só por organismos internacionais, como também mídia internacional. Já teve matéria, né, no Wall Street Journal, no New York Times, enfim, sobre os abusos de autoridades que estão acontecendo no Brasil. E o que mais a gente quer é que essa injustiça acabe, cesse e a gente possa voltar a viver numa democracia constitucional no Brasil, que hoje, lamentavelmente, não é o caso. Independentemente se as vítimas são de direita ou de esquerda, todos nós dissemos isso lá, a Constituição deve valer para todos. E hoje, infelizmente, a lei vale só para alguns e para os outros a gente vê que há uma injustiça reinante no Brasil. Alguém teria mais alguma coisa para contribuir? Senão a gente encerra aqui. Os brasileiros aí que continuem orando, torcendo, confiando em Deus, amando a pátria, confiando na pátria, sabe? Porque esse é nosso dever. O legado que temos que deixar para os nossos filhos realmente depende da nossa força, da nossa coragem, não desanimar nesse momento. E eu quero agradecer de coração aqui aos 3 senadores. Assim, eu tenho um privilégio enorme de, nesse momento da história do Brasil, ser deputado federal e estar ao lado desses 3 caras aqui, de tantos outros parlamentares que não estão deixando a peteca cair. Quando você pensa, não estão fazendo nada, que muita gente acaba entrando nessa onda, né, de que gente, é difícil. Agora o Churchill, eu gosto de lembrar do exemplo do Churchill, ele venceu uma guerra contra o pior inimigo que poderia existir na face do mundo, o nazismo, e no início ninguém acreditava nele, e ele foi lá e foi por meio da palavra, foi por meio da insistência, e a gente sabe hoje o que é tanto a União Europeia como principalmente a Grã-Bretanha em exemplo de democracia lá. Então nós estamos fazendo nosso papel aqui. Muito obrigado, senadores, foi uma grande honra e privilégio estar do lado de vocês. Um abraço. Valeu. Well, they should let go of my house.
Oi, pessoal. Oi, Brasil. Aqui estão 11h15 agora, pessoal do Brasil. Grande abraço a todo mundo que está entrando aí. Estamos aqui juntos nesse momento, eu, deputado Manhattan, senador Portinho, senador Girão. E nós estamos aqui porque ao meio-dia exatamente, entre meio-dia e meio, nós seremos recebidos pelo embaixador. Nós viemos trazer um documento que trata sobre a questão do dia 8 e do dia 9, né? Entregar ao embaixador do Brasil, né? Está aqui em Nova York, aqui na ONU. Embora sabendo que existam outros caminhos, né? O que nós estamos fazendo é o começo de uma grande caminhada em defesa dos valores que nós acreditamos e defendendo a nossa Constituição, direitos humanos do nosso povo. Ô Marcel, esses caminhos que nós podemos percorrer, nós vamos entregar, é claro, esse documento agora para o embaixador, mas a partir daí, não é? Essa não é a última instância. Sem dúvida, senador Magno, eu quero aqui dizer, primeiro, a minha grande honra estar junto com esses 3 senadores aqui, o Portinho, o senador Magno, o senador Eduardo Girão, e acompanhados pela assinatura já de mais de 80 parlamentares, senadores e deputados que estão ainda assinando esse documento, que será protocolado, traduzido nos próximos dias. Então nós estamos agora dando ciência para o embaixador Sérgio França Danesi, que é o representante do Brasil junto às Nações Unidas, né? Para quem não sabe, o Brasil tem embaixadores em vários países, mas também tem um embaixador designado nas Nações Unidas, assim como tem também, por exemplo, na Organização dos Estados Americanos, OEA. E, como bem disse o senador Magno Malta, nós vamos, além desse caminho, buscar todos os caminhos possíveis para fazer a nossa parte também de fora para dentro, porque a nossa parte de dentro para fora no Brasil a gente já tem feito. É CPMI, é o trabalho para a gente instalar a CPI da BUJ, autoridade da STF e do TSE, é o trabalho que a gente está fazendo no dia a dia na tribuna e nas comissões para desfazer essa grande injustiça cometida durante os dias 8 e 9 de janeiro. E para concluir, até para passar para os demais senadores falarem aqui, eu quero deixar um grande abraço para os advogados e familiares das vítimas do dia 8 e 9 de janeiro, que foram fundamentais, né, senador Girão, nos subsídios para que a gente pudesse encaminhar uma peça robusta aqui agora na Organização das Nações Unidas, e a gente está só começando essa caminhada. Essa é a primeira de muitas etapas que vem aí pela frente. A gente só espera que a coisa se resolva logo e não demore demais, porque tem muita gente já sofrendo há tempo demais. Por que falar em outros caminhos, outras instâncias que nós vamos percorrer sim. E quando ele manda um abraço aos advogados e às famílias daqueles que estão presos, daqueles que continuam presos, mas estão em casa com a tornozeleira eletrônica, é para não criar falsa expectativa, né, de que nós estamos aqui e vamos sair daqui com um problema resolvido. Não, o que nós sabemos é que nós temos uma grande luta pela frente, uma grande guerra pela frente, e que nós não estamos abrindo mão de lutar, vamos lutar até o final, porque existem outras instâncias. Nós vamos entregar o documento aqui ao embaixador nas Nações Unidas do Brasil, como disse o Marcel Van Hatten, mas nós vamos percorrer as outras instâncias também, porque tem muita gente, inclusive da mídia, que está guardando a expectativa de que nós vamos chegar aqui e vamos sair daqui com uma solução. E certamente nós sabemos que não vamos sair daqui com uma solução. A luta é muito grande por conta da violação, que ainda é maior do que a luta que nós estamos fazendo. É isso. Paz e bem, eu queria dizer para vocês que é um momento ímpar, né? A gente está vivendo no Congresso Nacional, muitas vezes subserviente aos outros poderes da República, seja baixando a cabeça para os nossos tribunais superiores, ou também com relação à questão de emendas, né? O Congresso aí fazendo o jogo efetivamente do governo Lula, e a gente veio aqui de uma forma muito serena, tranquila, firme. Fomos até surpreendidos pela quantidade de brasileiros que estão lá fora. Nós estamos aqui esperando para ir lá no escritório do Brasil na ONU, dar ciência, né, ao embaixador Sérgio França Danesi do teor
da denúncia, que são cerca de 50 páginas, e a gente está cumprindo o nosso papel. Sabemos que muitos outros parlamentares gostariam de estar aqui, não puderam, né? Alguns, inclusive, o receio que está hoje nos nossos tribunais superiores, alguns parlamentares com receio. Isso é preocupante numa democracia. Eu vejo que nossa democracia está em frangalhos, e estamos aqui e vamos a todas as instâncias possíveis para gritar pelo Brasil, defender o Brasil, para que a gente volte a ter democracia. Então, vamos cumprir nosso papel e iremos onde quer que seja para fazer isso, porque foi para isso que nós fomos eleitos, né? Então, vou passar aqui pro senador Carlos Portinho, que também veio nessa delegação, nessa comitiva aqui pro Brasil, e depois a gente dá mais detalhes. Estamos aqui com o senador Girão, o senador Magno Malta, nosso deputado federal Marcel Van Hatten. Nossa presença em Nova York, cada um veio com seus próprios recursos, é bom que se diga isso, né, para estar aqui protocolando ao embaixador brasileiro na ONU a denúncia para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Conselho é em Genebra, a gente está dando ciência aqui ao governo brasileiro, ao representante do governo, que estamos encaminhando a denúncia. A denúncia, ela trata do quê? Ela trata da situação dos presos políticos, né? Pessoas que estão presas até hoje, idosos, crianças, pessoas deficientes, muitos deles ainda até hoje presos por uma manifestação política. Não estou falando dos vândalos, de quem quebrou, não estou falando de quem destruiu, eu estou falando de quem usou seu direito à liberdade de expressão, unicamente isso, e que estava naquele movimento e que foram presos, né? Pessoas que foram convidadas, convocadas, que foram manifestar pelo Brasil e que estão lá sem acesso a advogados, os advogados sem acesso ao inquérito. Eu sou advogado e a gente sabe que o advogado, para exercer o seu trabalho, precisa ter acesso à denúncia, que também não há em muitos casos, né? Há pessoas presas além do prazo de prisão preventiva, né? Há jovens, como a gente viu aqui, relato de meninos de 22 anos que foram lá manifestar pela sua liberdade de expressão, pelo seu país, e que estão presos até hoje. É muito grave o que acontece no Brasil. Há censura, há perseguição política e há principalmente o avanço do Poder Judiciário sobre as outras instituições, sobre o Legislativo especialmente. O Poder Judiciário legisla, abre inquérito, ele próprio julga, ele condena. Há a quebra do devido processo legal, há a quebra do Estado Democrático de Direito, e é preciso que as pessoas fora do Brasil entendam o que está acontecendo no nosso país. A gente tem uma tarefa árdua, que é encaminhar o conhecimento do embaixador primeiro na ONU, de que estamos levando essa denúncia ao Conselho da ONU em Genebra, na Suíça, para que seja apurado todas essas violações e que seja dado o legítimo direito de defesa a todos, o acesso aos advogados, aos processos, aos inquéritos que existam, e principalmente que não haja essa concentração de poderes no judiciário, né, que quebra a harmonia, o equilíbrio entre os poderes, que é a base do Estado Democrático de Direito, né? O direito é para todos, não é para alguns. A gente tem assistido no nosso país diversas violações, e os senadores aqui, o deputado Van Hatten, o senador Magno e outros 10 senadores e 85 deputados encaminham essa denúncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a partir do conhecimento do embaixador Sérgio, aqui na ONU, no Nova York, e daqui para Genebra, na Suíça, onde é a sede do Conselho. A gente precisa estar alerta e as pessoas precisam saber o que está acontecendo no nosso país. Isso. Só para concluir, né, senador Portinho, Magno, a pergunta que fica é o seguinte: a gente percebe, a gente percebe que qual é o país que você tem jornalistas com passaporte retido, com conta bloqueada, rede social nem se fala, parlamentar da mesma forma, inclusive preso, empreendedor
com redes sociais, empreendedor que gera milhares e milhares de empregos com rede social bloqueada. O que é que está acontecendo com o Brasil? O nome disso é democracia, onde o presidente da República fala que as pessoas têm que ser extirpadas, que são animais selvagens. O próprio presidente que diz que a democracia é relativa. Que democracia é relativa. O ministro Supremo que diz que venceu uma corrente política. Quem, cara pálida? Quem, cara pálida? Ele Quem? diz, nós vencemos. Aliás, é o mesmo ministro do Perdeu Mané, é o mesmo ministro que eleição não se ganha, se toma. Então, por essas pessoas, não é o fato de ser empreendedor, ou o fato de ser jornalista, ou o fato de ser advogado, não. É o ser humano. Essa figura que o Lula disse que tem que ser extirpado, né, da sociedade. Então, nós temos a obrigação, enquanto parlamentares e enquanto cidadãos que não queremos ser extirpados, né? E nem queremos que os outros brasileiros sejam extirpados, e foram violentados no dia 8 do dia 9, nos seus direitos. Então, por isso nós estamos aqui, não guardamos qualquer expectativa de levar daqui uma resposta. Esperamos ser respeitados de uma forma educada pelo embaixador. Isso sabemos e esperamos que seja dessa forma. Sabemos que aqui não é o estágio final, não é? Por isso não há expectativa a ser dada de que resolvemos um problema para advogados, para familiares, para os brasileiros que guardam a expectativa, mas de que nós estamos fazendo uma caminhada fora do país, porque lá dentro do país, Marcel Van Hatten, nós estamos fazendo isso já com as comissões, com a CPMI, né, fazendo uma luta, enfrentando esse ativismo judicial que o Senado se deixou ajoelhar, acovardar, e aqui fica publicamente a minha cobrança ao presidente do Senado, ao presidente Pacheco. Nós não votamos nele, mas isso não quer dizer absolutamente que ele deixa de ser o presidente do Senado. Ele é o presidente de todos. E essa obrigação de deter esse crescimento, sabe assim, galopante do ativismo judicial no Brasil se deve ao Senado da República. Ao Senado da República. É o Senado que tem obrigações constitucionais de tomar essa providência. Deixando claro que nós aqui somos suprapartidários, né? São de diferentes partidos aqui, muitos outros que assinaram, são vários outros partidos que assinaram essa denúncia, e nós não estamos aqui para defender político A, político B. Inclusive eu tive cuidado, senador Girão, quando eu circulei no WhatsApp da oposição o pedido de assinatura, de retirar a palavra convidando os parlamentares da oposição a assinar, porque esse é um tema que deveria, pelo menos, vai